5 minutos, vamos começando o nosso pós-madrugada de hoje. Conosco nessa manhã, os pastores José Querubino, Abel Monteiro, Ailton Neto e Alexandro França. O texto, vou pedir para o nosso irmão, o nosso Josias, o nosso 02, colocar na tela, por favor. É Salmo 142, verso 4. Obrigado, Josias. Diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Queridos, quem escreveu esses salmos foi Davi, salmista Davi, né? E ele começa: com minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, e derramei a minha queixa, a minha petição. Enfim, Davi aqui, nessas letras aqui. Aliás, o Salmo 57 também foi escrito por Davi. Fala sobre esse momento que ele estava sendo perseguido pelos seus adversários. E onde eu falei adversário aqui, você coloca aí Saul. E é verdade. Saul estava perseguindo. No Salmo 57 ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque minha alma confia em ti, a sombra das tuas asas me abriu. Ou seja, ele estava vivendo um momento de angústia, de aflição, de depressão. Assim como quando Elias entrou na caverna também. E a Bíblia, ela cita vários servos do Senhor que em momento de angústia correram para a caverna. E o Senhor até cita durante a palavra, em toda a palavra, sobre cidades de refúgio. Mas aqui nós estamos tratando da caverna. E Davi, ele se refugiou. A caverna Adulão quer dizer refúgio, lugar de refúgio. E hoje nós refugiamos no Senhor. Nesse salmo aqui, pastor José Querubino, Davi revela grande dor, angústia da alma. Angústia da alma. E a causa desse sofrimento todo era a perseguição que ele sofria sem motivo algum, né? Não só por Saul, mas por aqueles que queriam a sua alma, a sua vida. E Davi estava vivendo um momento de solidão ali, né? E aproveitou esse momento para fortalecer o seu relacionamento, a sua aliança com Deus. Então, muitas vezes, Deus permite que nós, como seus filhos, como seus servos, passamos momentos, veja bem que eu falei, passamos momentos, né? Você não vai viver eternamente numa batalha, lutas, o ser humano não aguenta. Mas se Deus permite, para que Deus possa, assim como ele fez, como o Senhor Jesus fez ali, naquela tempestade, quando o barco, as ondas, Deus permitiu que os discípulos passassem para ele mostrar para eles que ele é Deus, que ele tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade, sobre a natureza, sobre tudo, não é? E Deus é muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. E ele pode nos dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos também. Mas aqui, pastor Zé Querubino, ele estava na caverna de Adulão, um lugar de refúgio, onde Davi se refugiou no momento de angústia, de aflição, de solidão, que muitas vezes eu, o Senhor, os pastores estão aqui, você que está em casa, passamos também. Paz, senhor pastor José Querubino. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, aqueles que continuam conosco nesse pós-madrugada. Mais uma vez aqui os companheiros da bancada. Porque de tudo que você disse, Kleber, nós temos que entender uma coisa. Jesus deixou muito claro para nós. Nós não estamos enganados. Neste mundo, tereis aflições. Pressão no original, pressão. Né? Não tem como nós fugir disso. Se veio da parte de Jesus, não tem como ser diferente. Não é verdade? A palavra, como a gente sempre diz, né? A palavra não volta atrás. Uhum. Que vem da eternidade não volta. Ela vem para se cumprir. E nós vivemos neste mundo. Há momentos realmente, como você expressou aí, em vários momentos, que dá vontade da gente se esconder. Isso. Não é verdade? Mas nós precisamos, Kleber, entender. Desculpa. Pois não. Você quer ver um momento que eu pensei isso? Quando começou a pandemia Covid-19. A minha vontade era deitar, dormir e acordar em 2024. Já acabou, já passou. Mas infelizmente isso não é possível. Não tem jeito, né? Você tem que passar. Não é verdade? Passa. E então, são momentos realmente que trazem grande aflição. E nós temos que sempre... Aliás, eu gosto sempre de dizer isso, porque Jesus disse, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, né?
nós temos a quem recorrer. Nós temos um pai que nos ama. Graças a Deus. E como eu também digo, né, o pai sempre cuida dos filhos. Nós sabemos cuidar dos nossos filhos. Somos pais, não é verdade? Por amor. E não é diferente Deus para conosco. Porque se ele foi capaz de entregar seu filho para que nós tivéssemos paz, nós temos tão somente que crer e confiar neste Deus. Glória a Deus. Na verdade, nós temos que confiar, porque se o momento que ele nos chama, nós o aceitamos, a partir deste momento, nós somos filhos. Nós somos herdeiros. E co-herdeiros em Jesus. E a partir deste momento, se nós olharmos, queridos, aqueles que nos ouvem, se nós olharmos um pouco daquilo que nós já passamos desde o dia e que conhecemos este Deus até hoje, o que é que nós vivemos? Quantas barreiras nós encontramos? Aí você pode dizer, louvado seja o nosso Deus, porque por todas elas eu passei. Aleluia. Até o dia de hoje, eu passei. E vamos continuar nossa jornada dessa forma. Porque tudo Deus fez por nós. Aliás, a palavra de Deus, o profeta Isaías fala, eu sou o Deus que fende o mar. Porque ali ele deu um escape para Israel. Agora, para nós, a profecia que está em Isaías, assim, abrirei um caminho no deserto. Glória a Deus. Né? Neste mundo, Jesus veio, na cruz ele abriu este caminho para nós. E neste caminho, queridos, nós temos sempre a presença do Senhor e mais ainda, neste caminho nós temos sempre o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós vamos encontrar com Ele. Nós vamos ver aquilo que está preparado para nós vivermos. Então está difícil hoje, queridos, amanhã você estará glorificando. Tem um louvor que as crianças cantam, né? Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. E a sequência é exatamente essa. É o que nós vivemos. Vai para oração, aí você vai glorificar o Senhor, né? Vitória, vai alcançar a vitória, vai glorificar o Senhor. É igual Davi disse, nós vamos repetir aqui, né? Tu és o meu refúgio. Sim. Lá no versículo 5, o B, tu és o meu refúgio. Porque nós vamos a Ele. E Ele nos preserva de todo o mal. Glória a Jesus. Não é verdade? E vou dizer uma coisa mais, Kleber, e para os irmãos que estão nos ouvindo. Às vezes, queridos, as aflições que vivemos é o momento que o Senhor nos desperta para refletirmos naquilo que precisamos fazer. É sair da nossa zona de conforto. Não é verdade? Verdade. Nós temos também que entender esse momento. Porque, às vezes, o Senhor, nas nossas aflições, nos desperta. Eu preciso mais na madrugada. Eu preciso orar mais. Né? Eu preciso testemunhar um projeto que eu vivo. Então, se os irmãos atentarem para isso, nós vamos também ver que até nas aflições, o Senhor nos engrandece. Engrandece no sentido de entender o que Ele nos deu e o que nós vamos viver. Ó, eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos rapidinho, mas eu não vou falar aonde. Me permitam não falar aonde, tá bom? Tem alguns irmãos nossos que estão morando num país, num certo país, e que é proibido você estar com a Bíblia na sua mão na rua. Tem. E não tem onde você comprar. E alguns irmãos têm Bíblia e outros não. Aqueles que não têm Bíblia, aquele que tem a Bíblia, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão rasgando a página da Bíblia e emprestando para que o outro possa ler. Então eles se encontram, um passa a página da Bíblia para o outro, lê, e depois eles trocam a página da Bíblia com o outro para que todos possam ter acesso à palavra. Meus irmãos, nós estamos em 2023. Isso que eu estou falando aqui é uma realidade. São os irmãos que estiveram aqui. É isso mesmo. Olha que situação. E aqui no Brasil, você pode ter quantas Bíblias você quiser, você pode andar com a Bíblia debaixo do braço o dia todo se você quiser. Né? E as pessoas têm em casa, não leem, não estudam a palavra, não se dedicam. Isso mesmo. Não querem saber a vontade de Deus. Né? E em certos momentos, como eu já disse antes, mas até quando isso? O Senhor nas aflições nos desperta para isso também. Exatamente. Né? Mas uma coisa é certa, queridos. A vitória também é certa. Porque nós, como servos, como filhos de um Deus vivo, nós sempre veremos as lutas, mas não seremos derrotados, porque sempre vamos ter a vitória. Amém.
Deus. Deixa eu chamar aqui também o pastor Abel Monteiro, que está conosco, que é o aniversariante do dia aqui da mesa, está aqui conosco, da bancada. Pastor Abel, eu entendo quando eu vou lendo aqui o Salmo 142 e o Salmo 57, que eu vou colocar uma palavra forte aqui, mas o pavor de Davi, o receio, o pavor, o medo de Davi, não era o movimento, as ações de Saul ou daqueles que queriam matá-lo. O pavor de Davi, eu entendo quando você lê os dois salmos, era se Deus ficasse em silêncio. Esse era o medo dele. Meu Deus, não se afaste de mim. Me responda, Senhor. Ou seja, nós não podemos nessa hora de aflição, de angústia, nos momentos que vivemos esse momento de dores, né? Como a palavra fala em Mateus, que esse é o momento que a igreja está passando agora, o momento da saída, como a mulher que está que está próxima da luz, né? E que as dores vão aumentando, as contrações, enfim. O medo de Davi era Deus ficar em silêncio, porque se Deus ficar em silêncio, meu Deus, para onde vamos? O que faremos? Não é? E esse também. Mas o nosso Deus, ele não se cala. O nosso Deus, ele fala conosco todo dia, louvado seja o Senhor. Glória não porque merecemos, mas porque a misericórdia, a graça dele é maior. E esse também deve ser o nosso medo. Olha, se Deus não falou com você ontem, não falou com você hoje, tem alguma coisa errada, pastor. Porque nosso Deus é vivo e ele fala. Paz, Senhor. A paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, pastor José Querubino, pastor Ailton, pastor Alexandre França, a todos os nossos irmãos. E a nossa palavra, dentro daquilo que já tem sido aqui falado, né? Uhum. É que a nossa alma encontrou esse refúgio. Graças a Deus. Porque a aflição de Davi, que o que ele expressa e o que ele não queria ter que passar, era exatamente o que ele expressou aqui. O refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E isto é o que tem levado tantos nesta última hora a sofrerem os danos que este mundo causa. Uhum. Por quê? Que nós podemos garantir que esses danos são causados pelo mundo, né? Quando nós falamos mundo, entenda, nesta hora, meu irmão, o mundo representa tudo aquilo que está à nossa volta. É por isso que quando Davi expressa aqui dizendo, quando olhei para a direita e vi, não tinha ninguém. É exatamente isso que acontece. Porque ele olhou para um lugar onde aquilo que poderia vir como refúgio não viria. Uhum. Porque o homem não tem nada para dar. Quando você olha, né? O Kleber citou aqui o Salmo 57, mas você vai lá no Salmo 18 também. Também. E Davi, ele fala deste refúgio, inclusive, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 22, verso 3, Davi fala, deste mesmo Salmo 18, né? Uhum. Ele fala aqui, Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Sim. Ele tinha acabado de vencer uma das guerras contra Saul. E isso mostrou que ele encontrou o refúgio não na vitória dele, pessoal, não quando ele olha para a direita, mas quando ele tem o Senhor na sua vida. E o servo de Deus, ele sabe para onde olhar. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou. Por exemplo, o profeta Isaías, no livro de Isaías, né? Capítulo 40, verso 26, a palavra do profeta é: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Então, quando nós olhamos para o alto, tem até um louvor que a gente canta, né? É do alto que vem a nossa vitória. Quando nós olhamos para o alto, nós ignoramos aquilo que está do nosso lado. E quando nós fazemos isso, nós encontramos o refúgio. Aleluia. Porque o refúgio, ele vem do Senhor, né? A resposta, aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua alma, está exatamente na forma que você conduz a sua vida espiritual. Então, se você está sofrendo, se você está passando por aflições, se você tem passado por tantas coisas que tem te angustiado,
ainda que seja difícil, mas o conselho do Senhor é para você olhar para o alto, para o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você não encontra a dificuldade daquele que pode te ajudar. Pelo contrário, em todo momento da sua vida, o Senhor vai se fazer presente e vai te abençoar. Tem um provérbio, você está falando aí, o senhor acabou de citar, e um provérbio que eu gosto muito aqui na minha Bíblia, é Provérbio 16, diz assim, do verso 1 ao verso 3, fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Então, porque é dele que vem a resposta certa que você está precisando. Não adianta você buscar socorro ao que está ao seu redor. Eu olhei para minha direita, diz Davi, não vi ninguém. É porque você tem que olhar para o alto, como o pastor Abel acabou de colocar. Porque é de lá que vem a resposta. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Davi fala muito isso no Salmo 23. Davi fala assim, no original, fala assim: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. É o Senhor que não falta. E quando o Senhor não falta nada. Ele é o seu refúgio, é o seu abrigo seguro, e fala: eu vou habitar debaixo das suas asas. Asas em hebraico é a palavra. Então, quando você está debaixo da palavra do Senhor, meu Deus do céu, a vitória é garantida, a vitória é certa. Aleluia. Somos mais do que vencedores. Deixa eu chamar aqui também o pastor Ailton Neto, que está aqui conosco, recebendo abraço aqui do diácono Anderson, lá de Santa Teresa. Assim, Kleber, como eu estou feliz em o pastor Ailton aí. Ele é o pastor da minha sogra. É mesmo? Glória a Deus, é verdade. Então tem que abraçar ele 2 vezes, hein, o diácono Anderson. Meu amado Anderson, prazer. Tá lá em Santa Teresa agora. Ele tá morando lá agora. Isso, ele, a Nice, né? O Isaac, a Bela. Foram em função das oportunidades, exatamente, né? Que o Senhor abençoe em todos os projetos de vida, principalmente na obra do Senhor naquele lugar. Amém. Onde os irmãos podem ser muito úteis na mão do Senhor. Aleluia. Né? Pastor Ailton, seja muito bem-vindo. Né? Primeira vez que está aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas. Se o Senhor assim nos permitir, para nós é uma bênção poder participar deste pão vivo que desceu dos céus. Né? Nós estávamos aqui observando os companheiros falarem e glorificando ao Senhor, porque é a fonte da nossa certeza, é esse Senhor, né? O texto vai nos posicionar num lugar onde o homem frequenta com muita precisão, que é a necessidade da alma. Uhum. É um lugar que ninguém pode estar a não ser você mesmo, né? Mas nesta condição, o Senhor vai proporcionar uma bênção, porque nós estamos nesta terra passando por essas aflições, mas há uma porção mais excelente que é na terra dos viventes, que a palavra vai dizer que no verso 5, ao Senhor, a ti, Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio. Neste mundo, o Senhor é o nosso refúgio, mas ele é a porção da eternidade. É nesta eternidade que nós temos a certeza que não haverá choro, aleluia, não haverá plantos, não haverá mais nada disso, porque tudo vai passar. É com esta certeza que nós temos condições de sobreviver às lutas desta vida que estamos vivendo. Então, a você, meu amado ouvinte, que nesta manhã passa pelas suas necessidades, pelos seus limites, saiba que há uma porção dos viventes. A palavra não é uma porção dos morrentes, não estamos morrendo, não. Nós estamos vivendo em Cristo Jesus, glória porque Jesus. Ele é a nossa vida. Aleluia. Pastor Alexandro França também conosco aqui. O pastor Ailton falou da angústia da alma, né? E vivemos dias sombrios, dias de muitas vezes estamos sem forças, né? A luta, a batalha não é fácil. Muitas pessoas nessa noite nem dormiram, porque não sabiam onde é que o filho estava, que hora que vai chegar em casa, se vai chegar. Isso mesmo. Muitas pessoas não sabem, não dormiram porque hoje compromissos que tem que quitá-los, pagá-los, não tem dinheiro para pagar, estão desempregados. Muitas pessoas dormiram sem saber se iriam acordar porque estão enfermos, passando uma batalha, o câncer, tantas outras enfermidades. São aflições que vêm sobre a pessoa, vêm sobre crentes, quem não é crente, vem sobre rico, pobre, brasileiro, europeu,
vem sobre todos que estão debaixo do sol. E Davi passou por isso, por esse momento de desalento, desencorajamento, de solidão. Mas foi exatamente na caverna de Adulão que ele esteve com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Foi nesse momento que ele foi visitado por 3 grupos de pessoas na caverna de Adulão, né? Ali. Primeiro grupo, homens que se achavam em aperto, pessoas que eram perseguidas. O outro grupo, homens endividados, homens que haviam se tornado escravos, que é a palavra aqui endividados no hebraico é escravos. Eles tinham se tornado escravos por causa de dívidas enormes que não tinham como pagar. Tiveram que buscar refúgio na caverna de Adulão com Davi. E o terceiro grupo, homens amargurados de espírito. Homens que se submeteram à liderança de Davi, que passaram depois a ser conhecidos como valentes de Davi. Mas nesse momento que eles procuraram Davi, eles estavam amargurados de espírito. Essas 3 classes, 3 grupos de pessoas, eu acho que consegue compor, acho que 99% das pessoas que estão ouvindo a gente, inclusive nós, que um dia também estávamos num desses grupos aqui. Mas foi exatamente no Senhor que buscamos refúgio e a nossa alma recebeu o abraço do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alexandre. Pai do Senhor, todos os amados irmãos, os pastores presentes. Kleber, interessante quando você diz isso, porque apesar dos anos que se passaram desde quando se deu esse evento com Davi, podemos dizer que é uma realidade dos nossos dias, né? É bem contemporâneo. É verdade. Bem contemporâneo. Nós percebemos que a necessidade da alma, da mente do homem, que tem sido afligida por toda sorte, todos os lados, né? Seja no mundo espiritual, no campo espiritual, material, familiar. Nós vemos, você comentou agora há pouco, do advento da enfermidade, da pandemia que sobreveio nos nossos dias. Talvez a nossa geração, diante de toda a tecnologia, jamais imaginaria que nós passaríamos pelo que passamos, né? Nos ver presos dentro da nossa caverna, dentro da nossa casa. Exatamente. Aquilo ali, podemos até fazer aqui uma alusão desse momento que Davi viveu ali. Ninguém estava esperando, ninguém imaginava que precisaria estar recluso. E nos momentos de aflições, Kleber, eles nos levam muitas vezes, nos dá a oportunidade de nós meditarmos, de nós revermos os nossos valores, de nós vermos as nossas limitações. E assim como você bem falou, e os pastores também aqui presentes, da forma que Davi encontrou ali naquele momento de reclusão, o apoio de familiares, onde ele conseguiu encontrar ali uma intimidade maior com Deus. O Senhor muitas vezes até mesmo permite que passemos por isso para que nós possamos nos aproximar mais dele. Porque a partir daquele evento, Davi entendeu e condicionou todas as suas vitórias ao Senhor. Não estava firmado nele, porque ali agora era que ele era um homem que até então servia a um rei, era fiel, honesto, por ganhar batalhas, foi vítima de ciúmes, mas havia um projeto de Deus estabelecido para a vida dele, e aquele que era para ser o seu amigo se tornou o seu adversário. Muitas vezes as desilusões vêm, pessoas que nós jamais imaginaríamos que poderiam se levantar contra nós. Verdade. Não é? Mas vejam que ele encontrou o verdadeiro amigo ali. Ele, através daquele momento, ele entendeu que Deus estava ao lado dele. O Senhor conduziu até ele pessoas necessitadas para mostrar a ele o seguinte: olha, a glória é minha, viu? Quem vai fazer o milagre, quem vai fazer com que tudo seja restituído, que a promessa se cumpra, serei eu. Glória a Deus. Então todas aquelas pessoas que estavam junto deles também entenderam o seguinte: olha, esse homem, ele é um homem comum, ele está sofrendo, mas a postura dele é diferente. Vamos servi-lo, vamos segui-lo, vamos estar junto dele. Eu digo aos irmãos que estão conosco nesta manhã, saibam que talvez Deus até possa estar permitindo você passar por uma luta, por uma prova, mas muitas pessoas vão se chegar até você e através da sua vida elas vão encontrar o Senhor Jesus. Elas vão encontrar este projeto de salvação. Amém. Elas serão fortalecidas, porque o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus vence batalhas. Glória a Deus. O nosso Deus, ele cura as nossas enfermidades, ele supre as nossas...
Ele supre os nossos problemas, Amém. traz solução aos nossos problemas, né? E perceba que a partir daquele momento ali na vida de Davi, ele continuou tendo provas. Não foram extintas, né? Não. Muito pelo contrário. Não. Você até disse, né? Ele saiu daquela situação, saiu da caverna para assumir um reino. Isso. Não é isso? Aí as lutas cresceram. As lutas cresceram. Olha, quando nós sairmos daqui, quando as lutas, nós vamos vencer as lutas, mas quando sairmos deste mundo, nós vamos para a eternidade. Aleluia. É? Aleluia. Vamos sair desse plano aqui para a glória do Senhor. Deixa eu perguntar aqui o pastor Zé Querubino, já são 7 horas em ponto, tenho que liberá-lo, mas antes, pastor Querubino, nessa hora, há muitas pessoas que estão vivendo essas enfermidades, doenças psicossomáticas, aflições diversas em várias áreas. E são, os profissionais sempre falam isso, são gatilhos às vezes, né? São gatilhos que desencadeiam aquela situação. Mas o que fazer nessa hora? Davi nos ensina, nesse Salmo 142, versos 1 e 2, ele nos ensina que a primeira coisa a se fazer, o remédio, a solução, é ter acesso a Deus através da oração. E ele derrama a sua vida, a sua, entre aspas, queixa, né? A sua petição, ele abre o seu coração, porque ele sabe que Deus vai ouvir. Muitas vezes, aquela pessoa que convive com a gente, está do nosso lado, às vezes ela não é que ela não queira ouvir, mas ela não tem suporte, às vezes, para ouvir o que você está passando. Mas é que nós devemos seguir o exemplo de Davi, buscar a Deus em oração, se derramar aos pés do Senhor, porque Ele vai ouvir a nossa oração. Ele sempre nos ouve. Com certeza, com certeza. Qual pai que não ouve o filho? Não é verdade? Qual pai que não dá o alento e o refrigério? Porque eu sempre digo uma coisa, Kleber, tudo que você disse aí, a gente pode simplificar numa frase. A oração, ela move a mão de poder do nosso Deus. Pronto. Entendeu? Você disse uma coisa aí, que há muitos anos eu tive que conversar com um companheiro de trabalho. Ele não dormia. Você falou isso aí. Sim. De tanta aflição, luta, tanta batalha, tanta coisa que ele teria que resolver particular dele, naquilo que é o contexto dele formar uma família. Olha, ele não dormia, chegava no trabalho, eu falava, rapaz, vai para casa. Eu não conhecia o Senhor, sabe? Mas você falou isso aí, eu lembrei disso. Como é bom conhecer este Deus, né? Que nos deu uma salvação e é um Deus que cuida de nós a cada dia. É porque às vezes a pessoa com tanto problema, ela não dorme, passa a noite em claro, com a esperança até da noite se prolongar mais, para o problema não chegar. E porque sabe que o dia vai amanhecer e o problema vai chegar e a solução ela não tem. Você disse aí, eu lembrei dele. Realmente, ele chegava. Mas olha, a solução para tudo, né, Kleber? É Deus. Sim, buscar porque Ele nos deu condição única, viver com Ele eternamente através do seu Filho Jesus. Mas é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Enquanto está perto. Né? Porque vai chegar o momento, como Jesus disse, trabalhe enquanto é dia. Exatamente. Porque virá a noite em que ninguém trabalha. Busquei aquele que me ama, minha alma. Que ama minha alma. Busquei e não achei. Cantares. E diz mais, depois fala assim, comprai sem dinheiro e sem preço. Porque uma salvação é a graça manifestada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa graça nos dá tudo que nós precisamos. Amém. Amém? Deixa eu me despedir aqui do pastor Zé Querubino. A gente vai para o intervalo. O ungido Samuel Detman mandou uma mensagem aqui para mim e falou assim: Kleber, fala com o pastor Ailton. A frase, ele vai entender. A frase é, abre aspas, estamos vivos. Glória a Deus, estamos vivos. Estamos na terra dos viventes já. É? A eternidade para nós é uma realidade. Exatamente. Quer você queira ou não, o céu está preparado para nós. E o texto, nós aqui rodamos em torno dos problemas, da caverna, das lutas, da aflição da alma, tudo isso. Mas o texto vai encerrar dizendo, os justos me rodearão. E isso vai fazer bem. Tudo está presente, as lutas estão presentes, é financeiro, é psicológico, é enfermidade física, tudo está presente. Mas há em nossa volta
além de um corpo, né? O pastor Amadeu tem trazido naquelas aulas de doutrinas, né? Que é um aprendizado maravilhoso, mas o que está presente ao nosso redor é um corpo vivo que vai herdar a eternidade. Isso faz bem à nossa alma. É o convite que o pastor Gedeuti tem colocado agora no seminário, né? O culto, o convite nessa hora venha para o corpo, participe do culto, entregue ao seu Senhor. O culto é serviço, é você servir ao Senhor com alegria. Amém. Pastor José Querubino, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Tenho que liberar o senhor sob protesto, mas vou liberar o senhor. Amém. Um grande abraço. Se não houver protesto, entendeu? Vai sim mesmo. Não tem graça. Mas amém. Mas desejar aqui aos irmãos e às irmãs de Camburi 4, aos pastores ali de Montanha, região que a gente está sempre junto ali, os irmãos também, as irmãs de Montanha, que nós possamos ter um dia de paz e certamente mais um dia de vitória nós teremos, porque o nosso Deus está conosco. Aleluia. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Só Amém. não vá voando pela pista. Não, né? Amém. Vou ter que enfrentar ali. Não tem como voar. Vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Eterno, 7h22, 7h22 desta... Hoje já é terça-feira, né? Dia 19. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você está aqui até agora conosco. Deus tem uma bênção para o seu coração nessa manhã. Para você que anda angustiado, aflito, sem saber para onde ir, que caminho tomar. Olha, busca o Senhor nessa manhã, né? Assim como Davi, busque a Ele em oração. O Senhor, Ele sabe a saída, né, para todas as coisas, tá bom? 7h22, eu estou aqui com os pastores, pastor Abel, pastor Ailton, pastor Alexandro França, conosco nessa manhã. Bom, é reta final aqui no nosso pós-madrugada. Pastor Abel, nós vemos aqui que Saul havia tirado a vida de todos os sacerdotes, né? Mostrando que Saul ali não estava disposto a poupar a vida de ninguém que estivesse ao lado de Davi. Mas o nosso Deus é maior, né? Davi não sucumbiu na caverna. Mostrando que o adversário das nossas almas também, nessa hora, ele não vai poupar a vida de ninguém. A nossa única saída para um resgate é buscar refúgio no Senhor, não é verdade? Isso mesmo. Davi, ele não temeu a Saul, mas ele confiou no Senhor. E nesta última hora, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluia. Quem é Saul perto do nosso Deus? Não é ninguém. Porque o nosso Deus, como você bem disse aqui, ele é grande. O nosso Deus, ele é poderoso. E o poder que ele tem é tão maravilhoso que está entrando hoje, né, dentro da sua casa, na sua vida, para poder te dar uma esperança, não nas coisas terrenas, nas coisas materiais, não para você se continuar aflito, sofrendo, mas para você crer que o Senhor, ele é provedor, ele é abençoador, é ele quem cuida da sua alma. E foi no momento de oração, isso, como nós estamos aqui nesta manhã, que Davi encontrou este refúgio. Foi no momento da oração que Davi encontrou a Deus e que ele pôde confiar no Senhor. E esta tem sido a nossa esperança. Glória a Jesus. A esperança de um povo que tem orado, que tem buscado, não tem deixado de clamar, mas o nosso clamor tem sido ao Senhor. Nós estamos sujeitos a muitas coisas, né? Assim como Davi esteve. Nós não vamos ter como nos esconder dessas coisas. Mas para suprimir todos esses problemas, essas condições que o homem vive hoje, só tem uma solução, que é entregar a nossa vida a Deus, confiar nele, e o Senhor tem nos abençoado. Amém. Pastor Ailton também aqui, eu recebi uma mensagem aqui, pastor. Eu não vou falar o nome do irmão nem da irmã, até para a gente preservar, né? Mas o irmão disse assim: Kleber, estou vivendo um momento adverso na minha vida, muitos problemas, muitas lutas, não sei nem o que fazer. O que eu preciso fazer para alimentar a minha alma? Eu faço a pergunta do irmão
o pastor Ailton, que está aqui conosco. O que fazer nessa hora, pastor? Meu amado irmão, você que nos enviou essa questão, né? Eu não sou profissional da área como psicólogo, essas coisas, mas não precisamos disso porque temos o nosso Salvador, né? Amém. Mas dizem os profissionais dessa área que a primeira coisa que eles fazem é ouvir, né? Sentam, ouvem. Quanto mais você falar, melhor, né? Assim é o nosso Salvador. Você quer conhecer aquilo que Deus pensa a seu respeito, fale com Ele. Fale com o seu Senhor, vai aos pés do Senhor. Se você, por um acaso, está se sentindo distante do Senhor, às vezes a gente vai falar com o Senhor e pensa que é preciso de ter formalidades, alguns preconceitos. Não, abra o seu coração. Davi fez isso na hora da dor, na hora da necessidade. Não dá para ficar medindo palavra, né? Fazer discurso. E nem escolhendo lugar. Nem escolhendo lugar. É no interior, é na alma. Isso. E o Senhor quer ouvir a sua oração. Pare por um instante, coloque diante do Senhor os seus limites. Davi, ele fez isso, ele mostrou que é possível. Às vezes a gente fica longe das nossas necessidades, olhando aquilo, como alcançar. Fale com o Senhor. Ele pode ouvir, Ele quer te ouvir, mas além de ouvir, Ele está pronto para responder. E pegue a sua Bíblia, agora durante a parte da manhã, aproveita um tempinho, para por um instante, clama pelo sangue de Jesus, fala assim: Senhor, eu preciso hoje de ouvir a sua voz. Deus fala, é o Deus que nós vivemos e conhecemos, é um Deus que fala. Então, o nosso conselho, a nossa experiência e a nossa segurança é: ouça a voz do Senhor. Amém. Eu estou lendo aqui, eu escrevi algumas coisas aqui sobre esses salmos, quando Davi ele derramou a sua vida diante do Senhor, ou seja, no original ele despejou, ele abriu o coração, ele expôs, ele declarou, ele publicou, ele relatou ao Senhor todo o seu sofrimento. Ele nos dá aqui um ensino maravilhoso. Ele está vivendo uma tribulação, uma aflição de alma. Ele fala: olha, a minha queixa. Ele coloca diante de uma sua queixa, no original é ansiedade, preocupação, né? E ele diz assim: olha, a minha alma esmorece. A alma dele estava frágil, né? As lutas vêm, muitas vezes nós somos frágeis, porque o homem é limitado, é frágil mesmo, né? Mas ele fala: então clamei ao Senhor. A palavra clamar aqui no original hebraico é gritar muito alto. É gritar, é o grito da alma. É o grito da alma. É só você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir e vai te fazer bem. Ou seja, Ele vai agir generosamente, porque o nosso Deus é um Deus generoso, amoroso, né? Amor. É um Deus de misericórdia. Então, faça isso nessa manhã. E pastor Alexandro, assim como as pessoas ali oprimidas, endividadas, se reuniram com Davi, hoje também, né? Hoje fazemos parte de uma igreja onde ali nos ajuntamos com o Senhor e estamos ali, mas a igreja não se ajunta com Davi, não é Davi, mas é o grande filho de Davi, né? Como Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas vão tentar te calar, vão tentar fazer com que você não chegue ao mestre, mas Bartimeu, ele clamava cada vez mais forte, mais alto, ele bradava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse deve ser o grito da nossa alma nessa manhã, daqueles que estão passando por aflições, como um dia eu fiz, como um dia os senhores também já fizeram, com a nossa alma, ela clamava, tinha sede do Deus vivo. Nos chama a atenção, Kleber, que você acabou de dizer, é que nós aprendemos que quando nós clamamos, quando nós suplicamos, há alguém que está de pronto para nos ouvir. Graças a Deus. Né? Existem pessoas que talvez ainda não tiveram essa experiência, mas nós os convidamos a fazer, até lançamos como um desafio: clame ao nosso Deus, clame ao Senhor da salvação, ao Senhor Jesus, porque quando nós oramos, quando nós suplicamos, Ele está pronto para ouvir
e para responder também. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Verdade. Veja que Davi, ele podia estar simplesmente ali em silêncio, mas ele clamou, ele suplicou. E perceba que as pessoas que estavam próximas, elas ouviam o clamor deles, elas sabiam do sofrimento deles. Você falou acerca de nós na condição de igreja. Hoje nós estamos na presença do Senhor porque um dia tivemos essa experiência. Verdade. Chegamos aflitos, chegamos com problemas, mas aprove ao Senhor vir ao nosso socorro, né? E veja que o Senhor, ele se agrada do servo, do homem, da mulher que se aproxima dele. É uma forma que você tem de ter intimidade. Deus, ele é onisciente, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer que nós nos aproximemos, ele quer que nós externamos para ele aquilo que nos aflige. O pastor até falou, não precisa fazer palavras bonitas, não. É na sua mente, no seu coração, você não precisa nem abrir a sua boca para você. Lembra do filho pródigo que preparou um discurso e o pai dele falou, não precisa, eu sei, vem. É isso que Deus nessa hora está fazendo. Você falou, né, Bartimeu clamando em alta voz, ele conhecia Jesus? Ele nunca não conhecia, mas ele ouviu falar. Ouviu falar. E a fé, ela vem por ouvir, né? Hoje vocês que estão conosco, vocês estão ouvindo falar de um Deus que salva, estão ouvindo falar de um projeto de salvação que se dá na pessoa do Senhor Jesus. Não há nenhum outro Salvador fora da pessoa do Senhor Jesus. E é nele que nós cremos, é nele quem buscamos, é a ele que nós clamamos diariamente. E assim como ele atendeu a Davi, ele tem atendido a igreja, ele tem atendido a você que está conosco nessa manhã. Ele está suprindo as nossas necessidades. Glória a Deus. Porque verdadeiramente nós sabemos que se tem alguém que nós podemos pedir socorro, é aquele que é dono de todas as coisas, né? Que tem poder pleno para trazer solução às nossas demandas. E eu acabei de receber uma mensagem aqui, não vou falar o nome também, vou preservar, claro, de um irmão, que ele é diácono de uma das nossas igrejas. Ele está parado na caminhada porque está com depressão. Diz assim, eu preciso de oração, não consigo voltar, não consigo sair da onde eu tô. Então, peço aos irmãos, vamos orar pelo irmão aqui agora, vamos orar, tá bom, querido? E vamos fazer o clamor aqui por esse irmão, diácono, valente, né, da casa do Senhor. Olha, aqueles que procuraram Davi na caverna de Adulão, eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi. E é isso que Deus quer que você saia aqui dessa manhã também com esse título, né? Valente de Davi. Pois não, pastor? Uma observação só, como que a eternidade se move frente aos nossos limites, né? O texto que o pastor Querubim usou aqui na Salmo 142. Verso 4, você vai encontrar a ação da Trindade em função da nossa limitação. Você vai encontrar aqui quando o verso 4 olhei para a direita, mas não havia quem me conhecesse. O Pai é quem se revela ao homem. O texto continua dizendo, refúgio, né? Refúgio. O Senhor Jesus é o nosso refúgio. E o texto vai concluir dizendo, ninguém cuidou da minha alma. O Espírito Santo é quem cuida, né? Então, se você está nesta condição, meu amado diácono, saiba que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão empenhados em cuidar de você. Basta você colocar diante do Senhor. O mais importante nessa hora é você abrir o seu coração e confessar ao Senhor a sua limitação. Davi estava colocando aqui os limites dele, mas quando nós confessamos ao Senhor, eu sei, você sabe, todos nós sabemos aonde está a nossa falha. O Espírito Santo quer ouvir isto e através desta confissão, ele vai atuar e nos dar vitória. E você, meu amado diácono, e o Senhor possa nesta manhã te colocar de pé. Amém. Porque há uma porção, o texto é muito claro, há uma porção na terra dos viventes. É para lá que você não pode perder o rumo, é para lá que nós estamos indo. A eternidade é a nossa meta. Nada é maior do que isso.
E o nosso trabalho todo é esse, é estarmos vivos na presença do Senhor. Amém. Muito bem. A irmã Giovana Moreira Ruzon, que mora onde? Parque dos Pomares, Campinas, São Paulo, diz assim: Kleber, após a madrugada foi tocado 2 louvores. Você tem um nome? Tenho, sim. Vou te passar aqui agora. O louvor que eu toquei após a mensagem foi Com a Minha Voz Clamo ao Senhor. E aí depois que eu toquei esse louvor, eu coloquei o louvor Deus é por nós. E depois o terceiro foi Provações. Tá bom? 7h36, vou pedir o pastor Ailton, se chorando, por favor, pelos nossos irmãos que nós já citamos aqui, inclusive pelo nosso querido irmão Diácono, que mandou essa mensagem para nós aqui, que está sofrendo, sei disso, e precisa das nossas orações. Nós vamos orar aqui agora por você. Pastor Ailton, por favor, após a vinheta, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Momento de oração. Deus querido, ao teu nome seja dado toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque tu és o Deus das misericórdias. E nós fazemos um clamor, Senhor, em especial pela Alexandra, que está hospitalizada com a trombose, que o Senhor possa enviar os recursos, operar na saúde da vida da tua serva, retirando todo o mal, Senhor. Que todo o mal seja repreendido na origem e o teu nome seja engrandecido. Em especial, Senhor, a vida deste casal, da irmã Dione, do Luiz Cláudio, que o Senhor dê a esta casa a bênção de vitória, como o Deus que pode entrar em qualquer lugar. Que o Senhor possa, nesta manhã, estender as tuas mãos e dar, Senhor, esta bênção de saúde aos teus filhos. Estende, Senhor, a tua mão, põe o teu anjo para que, juntos no corpo, possamos adorar ao Deus da nossa salvação. Fazemos um clamor, Senhor, pelo teu servo diácono, que vai expondo os seus limites e gritando por socorro. Há um Deus que ouve a nossa oração. Não só este teu servo, mas tantos outros, Senhor, que nesta hora da caminhada estão cansados, desanimados. Põe o teu povo de pé, Senhor, e nos conduz para a terra dos viventes. Fazemos um clamor também pelos nossos irmãos Atos e a esposa de 7 Lagoas. Dá, Senhor, a esta casa vitória ao teu povo. O jovem o Douglas, Senhor, firma na presença Amém, do Senhor, e vai fazendo a tua obra. Glorificamos ao teu nome, porque tudo está diante do teu altar. Aleluias nós te damos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h38, 7h38. Agora sim, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Deixa eu agradecer aqui. Ah, sim. Tem uma irmã nossa aqui de Brasília, que ela é profissional da área de terapeuta. Nossa irmã Débora. Grande abraço, viu? Ela disse assim: Kleber, você mencionou agora aí a respeito de um nosso irmão que está com depressão. Eu gostaria de prestar os meus serviços de terapeuta a ele. Ajudar o irmão? Sim, já mandei aqui o WhatsApp para ele, tá bom? Se ele desejar, eu passo o seu contato para ele e a irmã vai poder ajudar, tá bom? E nós já estamos ajudando em oração, mas agora eu estou aguardando o retorno do irmão. Deixa eu agradecer aqui o nosso querido pastor Abel Monteiro, o aniversariante do dia. Mais uma vez, parabéns, pastor. Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Amém, glória a Deus. Agradeço aí todas as felicitações já recebidas. Estamos muito felizes, né? Ontem eu tive uma surpresa, os irmãos se reuniram para fazer um culto de glorificação, juntamente com a minha família, e estivemos juntos ali, e foi maravilhoso, né? E começar o dia hoje na presença do Senhor é muito bom, né? É maravilhoso. E eu quero saudar aqui os meus irmãos, mandar um abraço para todos os irmãos ali da igreja de Balneário de Ponta da Fruta 2, os irmãos que estão conosco na batalha todos os dias, onde temos buscado ao Senhor, e tem sido tão maravilhoso, né? Buscar a Deus. Aos irmãos lá da área de Ponta da Fruta, todos os nossos irmãos ali daquela área onde congregamos e reunimos constantemente, algumas reuniões, uma alegria sempre estarmos juntos também. E agradecer a todos aqueles que têm orado por nós, né? Porque a vida do ministério nesta obra, ela é conduzida pelo Espírito Santo, mas tem a oração da igreja, do povo do Senhor, que tem buscado por este ministério. E agradecer aqui
aos meus companheiros que estiveram junto conosco aqui nesta manhã. Foi muito bom, uma alegria participar junto com vocês aqui desta bancada, nessa madrugada e no pós-madrugada. E ao Kleber, né? Obrigado, querido. Obrigado, pastor Abel. Um abraço aqui ao nosso querido irmão. Deixa eu ver aqui o irmão. Disse assim, Kleber, quero mandar um abraço a todos da rádio e um abraço aos irmãos aqui da Igreja Cristã Maranata de Pedra Azul, em Domingos Martins. Amém, amém, querido. Ah, sim, é o Sebastião Estofel, diácono. Grande abraço, querido. Deixa eu dar um abraço aqui também ao pastor Ailton, que está conosco aqui. Pastor, obrigado por essa vinda aqui. Uma alegria para nós ter o companheiro aqui conosco, fazendo parte também do grupo de pastores aqui da madrugada. Kleber, para nós é um prazer e uma bênção. Na verdade, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de participar aqui na madrugada com os irmãos. A gente acompanha, ouvindo, mas estando aqui presente é uma realidade extraordinária, né? Ver o alcance que você está aqui falando, e o irmão de Brasília, de todos os lugares, e o Senhor operando, né? Uhum. Eu gostaria de aqui deixar um grande abraço ao meu amado irmão e pastor Antônio Marcos, de Belo Horizonte, em que podemos compartilhar muitas cavernas juntos, vivemos muitas vezes, mas nunca faltou a bênção do Senhor. Desejo ao companheiro vitórias na presença do Senhor, né? Queria deixar também aqui um abraço para a minha igreja lá em Aribiri 1, a qual ora por nós, né? Os irmãos que vão nos acompanhando, vão nos suportando, né? Dentro dos nossos limites. E a área de Aribiri, os irmãos ali que estão fiéis ao Senhor, que continuem nesta certeza: o Deus que nós servimos é Deus que responde oração. A todos o nosso grande abraço, a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. E o pastor Alexandro França também conosco aqui. Pastor, obrigado, paz do Senhor. Esse mês agora é mês de outubro, né? Você vai estar fazendo um curso, é isso? Sim. Vai estar um curso. Talvez vai ficar ausente no mês de outubro, mas novembro vai ter de volta, né? Se Deus quiser. Obrigado, pastor Alexandre, por estar conosco aqui nessa manhã também. Paz do Senhor, querido. Amém. Pai do Senhor, Kleber, Pai do Senhor, todos os amados irmãos, pastores, nosso abraço, né? Nosso querido aniversariante. E queremos também deixar aqui o nosso salve aqui para os irmãos ali da área de Castelo Branco, aqui na região de Cariacica. Viana, né? As pessoas, os irmãos têm se desenvolvido. Tivemos um culto, Kleber, nesse último final de semana, dos formandos ali no Manaim de Cariacica. Foi uma grande festa, né? Onde muitos irmãos ali da região estiveram presentes, e queremos desde já parabenizar todos os formandos, todos os familiares que estiveram ali presentes. O culto conduzido foi uma festa maravilhoso, louvores, mensagens, né? Então foi algo assim que eu acredito que marcou muitas pessoas. Estávamos ali presentes, participando. Tinha ali uma irmã, né, da minha igreja, que formou-se em nutrição, a Mirella, vai ser mamãe do Mateus, né? E nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Como você falou, estaremos participando de um curso de profissional durante um mês, mas o coração já partido, né? O desejo nosso é de estar presente aqui junto com os irmãos, mas aguardo ansioso o retorno, tá bom? Amém. A paz do Senhor a todos e o agradecimento. A paz do Senhor, querido. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso irmão Igor, de Barros Faria, aqui da Praia Itaparica, o nosso querido irmão Igor. Saudade de você, Igor. Some não, tá bom, querido? Um grande abraço. São 7h44, é ponto final no nosso pós-madrugada. Nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a programação normal aqui na Rádio Manaim.